Olá, quarto setorianos, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Erdi e sejam bem-vindos ao Roteiros da Vida Real, o quadro aqui do canal onde a gente conta histórias reais que poderiam dar filmes ou séries. Já faz algum tempo que eu tô querendo gravar a história que a gente vai ver aqui hoje, mas antes eu quero fazer uma reflexão com vocês. É muito comum no Brasil e até em grande parte do mundo que a gente esteja acostumado a consumir cultura americana. Querendo ou não, eles são potências mundiais até em quesitos culturais. Então livros, filmes, séries, toda a questão de contexto histórico americano, é possível que uma pessoa brasileira saiba mais sobre isso de lá do que saiba sobre as histórias magníficas que tem aqui dentro do território nacional. Uma coisa que eu já até discuti aqui com vocês é que aqui no território nacional a gente tem o gênero do faroeste brasileiro. Assim como o faroeste americano que se passa no deserto lá dos Estados Unidos, a gente tem o sertão nordestino com cangaceiros e várias das estéticas semelhantes acontecendo no nosso território, ou melhor dizendo, que aconteceu no nosso território. Eu já até fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, se você ainda não viu e tem interesse, só clicar aqui em cima. E foi esse faroeste brasileiro que me motivou a contar a história de hoje. É uma figura histórica do nosso país que fez o inverso do que era esperado para ela na época e que inclusive foi destaque internacional por causa dos acontecimentos ali ao seu redor. Não vou dar spoilers. Mas é isso, se você ainda não está inscrito aqui no canal, gosta desses assuntos, já clica aqui embaixo para se inscrever, ativa a notificação e bora pro vídeo. A nossa história começa na primeira década do século XX, mais precisamente em 17 de janeiro de 1910. Foi quando Maria Gomes de Oliveira, a nossa conhecida Maria Bonita, nasceu. Maria e sua família eram muito humildes. Ela nasceu num povoado chamado Malhada da Caiçara, e ele existe até hoje na cidade de Paulo Afonso, no interior da Bahia. A Maria era filha de José Felipe e de Maria Joaquina, também conhecida como Dona Deia. E lá no Nordeste, naquelas épocas, inclusive até hoje às vezes, as pessoas têm costume de colocar o apelido dos pais no nome da criança também, para facilitar o reconhecimento ali na vizinhança. Então a Maria, a vida inteira, até a sua morte, foi conhecida como Maria de Deia. Inclusive vale um parênteses aqui que a Maria de Deia não sabia do apelido Maria Bonita durante a sua vida. Esse foi um apelido que foi consolidado mais pela literatura de cordel, pelas novelas, livros e todas as mitologias que foram criadas em volta do cangaço. Logo aos 15 anos, a Maria, como era de costume na época, se casou com seu primo, o Zé de Neném, que era um sapateiro. Esse casamento foi arranjado pelos seus familiares, porque isso também era costume da época, só que o Zé de Neném não era uma pessoa muito boa. Ele era abusivo, explosivo, não era fiel com ela, e inclusive os dois discutiam o tempo inteiro. Infelizmente, isso é uma característica muito comum dos homens daquela época, também não vou dizer que não é algo comum que aconteça hoje em dia, mas as pessoas viravam muito mais a cara. Se a gente imagina que hoje as pessoas fingem que não estão vendo coisas desse tipo, imagina então lá na década de 1910, como era essa situação. Como esse casamento foi arranjado, os dois nunca se deram muito bem de verdade. Inclusive há relatos de que o Zé tinha problemas com bebida e ficava muito agressivo com isso. Há relatos também que dizem que a Maria várias vezes fugia para casa dos pais dela para poder dar um tempo da relação. Eles até ficaram casados durante bastante tempo, foram mais ou menos 7 anos de casado, e a Maria nunca ficou por baixo de nenhuma discussão. Ela era tida como uma mulher forte que discutia de volta e que não aceitava as coisas que o Zé fazia com ela. Foi no ano de 1929 que a história do casal Maria de Deia e Zé de Neném iria mudar. Os cangaceiros na época tinham um papel ambíguo no imaginário popular. Os ricos acreditavam que os bandoleiros, como eram chamados na época, não passavam de bandidos cruéis e sem piedade. Já os pobres não tinham medo do Lampião, inclusive eles viam um grupo de cangaceiros, pelo menos a maioria dos pobres, viam quase como se fossem um Robin Hood do sertão que roubava dos ricos e compartilhava com os pobres. Essa visão toda da sociedade é algo muito controverso e muito difícil da gente dizer, então vamos focar na história da Maria Bonita. Como os cangaceiros eram procurados pela polícia por roubo, assassinato, estupro e várias outras coisas que eu nem vou entrar em detalhe aqui, senão o YouTube vai bloquear meu vídeo, eles também procuravam abrigo em pequenas casas do interior do Nordeste. Uma dessas casas foi a casa da Dona Deia, a mãe da Maria, e foi nesse momento, em 1929, que os dois viraram amantes. O senhor Virgulino Ferreira, que era o nome verdadeiro do Lampião, e a Maria de Deia acabaram gerando um romance ali implacável, e a própria mãe da Maria ajudou eles a fugirem, porque vamos lembrar
lembrar, a Maria estava casada com seu primo Zé de Neném, que não era boa pessoa. Não que o Virgulino, o Lampião, fosse, mas, né, dentre ali o caso, ela estava apaixonada por ele. O outro casamento era um casamento arranjado. Então ela resolveu fugir e a sua mãe ajudou. Eu vou ler aqui para vocês como era a descrição da Maria para a gente criar uma imagem dela na nossa cabeça. Maria de Déia era uma mulher com pele morena clara, cabelos e olhos castanhos, nariz afilado, lábios finos e 1,56 m de altura. E a Maria também tinha um atributo muito em alta do sertão nordestino, que eram coxas grossas e um tornozelo gordinho. E ela fazia questão de mostrar isso usando saias que eram cortadas abaixo do joelho. Embora na época o padrão de beleza fosse sim corpos esbeltos e magros, lá no sertão brasileiro era muito comum usar aquele estilo melindrosa, que eram cabelos curtinhos, ondulados, colados na testa, com alguns adornos e até colares de pérola. É aquele estilo dos anos 20 e anos 30. Ao contrário da beleza da Maria, que após a sua morte até rendeu o apelido de Maria Bonita, o Virgulino, né, o Lampião, não era tão bem descrito pelos registros históricos. Ele era um homem alto, magro e de pele escura, e abre parênteses aqui que ele não gostava de ser descrito como homem negro, porque ele era racista, vamos deixar bem claro, ele era racista. Além disso, ele também usava um óculinho redondo aqui na ponta do nariz, aquele chapéu que a gente já conhece, e sempre carregava armas. Ele tinha também um problema no olho direito, que os livros descrevem foi quando um cacto entrou dentro do globo ocular direito dele. Ai, dá até nervoso de pensar. E por causa disso ele tinha problema nesse olho. Antes da Maria, não era permitido que mulheres integrassem o grupo dos cangaceiros, que era composto por dezenas de homens e vários subgrupos ali dentro. Foi a partir da sua entrada aí nas viagens e tudo mais, que o Lampião permitiu que os outros homens levassem as suas mulheres. E como sempre nessa história, a gente tem que abrir um parênteses e dizer, nem todas as mulheres tiveram a mesma sorte que a Maria, nem todas tiveram escolhas. Muitas vezes esses outros homens sequestravam mulheres para poder levar com eles nas viagens. A Maria e o Lampião se davam muito bem, inclusive não tem relato nenhum de que o Lampião tivesse agredido ou maltratado ela. Na verdade, existem relatos de que a Maria era a única pessoa que podia xingar e brigar com ele sem ter um fim trágico. E isso acabava dando mais moral para ela ali dentro do grupo junto com os outros homens, porque qualquer outra pessoa que xingasse o Lampião ou fizesse qualquer coisa contra ele, morte na certa. A gente pode até dizer, sem querer romantizar toda essa situação, que apesar de toda a violência e o contexto que eles estão inseridos, existia realmente amor entre eles, diferente do primeiro casamento dela. Nos livros é descrito que as brigas entre o casal era muito engraçada para as outras pessoas. A Maria chegava a falar mal da perna fina do Lampião ou do seu olho cego, e ele apenas ficava quieto ou resmungava algumas coisas dando risada junto com os outros. Agora, a relação com as outras mulheres do grupo era um pouquinho mais conturbada. A Maria só tinha uma amiga em que ela realmente confiava. Todas as outras mulheres falavam mal da sua roupa, do seu cabelo, do jeito que ela era dada como uma pessoa que tinha uma personalidade forte, uma risada estridente. Então a gente pode perceber que existia recalque desde aquela época. Para vocês terem ideia de quem era Maria de Déia, a persuasão dela ali dentro desse grupo era tão grande que ela era a única pessoa que conseguia fazer o Lampião mudar de ideia. A sua fama de salvar homens à beira da morte era muito conhecida nas cidades. Ela conseguia, com uma palavra ou duas, salvar a vida de dezenas de pessoas, e isso realmente aconteceu. As pessoas apelavam pelo coração mole que ela aparentemente tinha, dizendo ali quando eles estavam na beira da morte, com o Lampião apontando a arma para eles ou coisas do tipo, dizendo que eles tinham filhos e coisas do tipo, e a Maria conseguia convencer o Lampião a deixar aqueles homens vivos. Falando em filhos, esse casal teve um filho aí, teve uma única herdeira na vida inteira, que foi a Expedita Gomes de Oliveira Ferreira. E como era comum na época ali, não era permitido bebês dentro do grupo dos cangaços. Por quê? Porque senão, quando eles estavam escondidos da polícia, o choro do bebê poderia avisar a polícia onde eles estavam. Então, eles tinham que dar esses bebês, todos os homens faziam isso, para padres, para fazendeiros ou outras famílias cuidarem. Essa regra não foi diferente para o rei e a rainha do cangaço. Eles tiveram que enviar sua filha para um casal de vaqueiros cuidar. Inclusive, existem algumas cartas que relatam que a Maria ficava muito amuada quando ela sentia saudade da filha. Hoje em dia, a Expedita está com 88 anos de idade. Sim, ela está viva, mas ela não costuma dar muitas entrevistas. Quem está dando entrevistas são os netos dela, no caso, bisnetos da Maria e do Lampião. Eles, inclusive, fizeram uma matéria para o Globo Repórter da TV Globo. Então, quem quiser ver isso, espera o vídeo acabar, aí vocês dão um Google. Ao mesmo tempo que o Lampião era um homem muito violento, que, como já disse, eu
não vou entrar em detalhes, senão a gente vai ser bloqueado aqui, mas era algo cinematográfico as coisas que ele fazia, tá? Era bem pesado. Ele também era um homem bem festeiro e ele ficava até o sol raiar a noite inteira dançando e bebendo cachaça. Era comum que o Lampião, a Maria e o grupo ali deles invadissem festas que já estivessem acontecendo, obrigassem as pessoas a ficarem peladas, tomarem cachaça e dançar a noite inteira. É estranho dizer isso, mas inclusive tem um relato de que o Lampião uma vez sequestrou uma banda e obrigou eles a ficarem tocando e cantando por horas. Quanto à questão monetária, o Lampião e a Maria Bonita conseguiram juntar praticamente um império. Era dinheiro suficiente para eles pararem tudo que eles estivessem fazendo, buscar uma nova vida, trocar de identidade, o que eles quisessem. Após anos de assaltos, era comum encontrar Maria usando ouro, pedras preciosas, vestidos caríssimos que ela roubava das esposas dos fazendeiros mais ricos do Nordeste. Para vocês terem ideia, as armas que os cangaceiros usavam eram melhores do que as armas dos policiais da época, porque as armas deles eram importadas. Por tantos crimes cinematográficos e histórias icônicas, o Lampião e a Maria de Déia, Maria Bonita, acabaram se tornando superestrelas. E não somente aqui no Brasil, como lá de fora também. Era recorrente ter matérias no The New York Times contando sobre os crimes e os luxos do grupo. Quando eu digo que eles eram superestrelas, eu não tô exagerando. Tinham marcas lá de fora, que eu não vou saber pronunciar o nome, mas a Bayer, que é uma gigante da indústria farmacêutica, e a Zeiss, não sei como é que fala, que também é uma das maiores das óticas do mundo, procuraram esse grupo para poder ser garotos propaganda deles, porque eles queriam aumentar as vendas aqui no território brasileiro. E o grupo do Lampião era um grupo de superestrelas. Bom, apesar de tudo isso, vocês devem imaginar que essa perseguição dos policiais com eles, porque eles eram criminosos, foi uma coisa que ficou oscilando por vários anos, e realmente foi isso que aconteceu. Tinham alguns anos que as buscas se intensificavam, mas outros eles eram vistos em cidades e nada acontecia. Isso porque dependia muito do momento que o Brasil estava vivendo. E como eu disse lá no começo, os ricos tinham uma imagem deles, mas os pobres tinham outra, então era muito normal eles receberem ajuda para poder se esconderem. E foi somente em 28 de julho de 1938 que essa história chegou ao fim. O grupo do Lampião, incluindo a Maria de Déia, estavam escondidos num local chamado Grota do Angico, lá no Sergipe, e os policiais encontraram eles durante a madrugada. Aí o estrago estava feito. Como estava de madrugada, eles foram pegos de surpresa, eles não estavam armados, muitos estavam dormindo, a Maria de Déia estava com uma bacia na mão ali enquanto ela recebia tiro, foi tiroteio para todo lado, algumas pessoas tentaram fugir, enfim, não vou descrever muito aqui, né, porque a gente já sabe que foi uma coisa feia, mas os policiais até arrancaram a cabeça de várias pessoas para poder levar como prêmio, porque querendo ou não, eles tinham recompensa sobre as cabeças. Quem trouxesse a cabeça do Lampião, quem trouxesse a cabeça da Maria Bonita, iria ganhar uma quantia de dinheiro. Para vocês terem noção da escala da violência e da situação brasileira daquela época, a cabeça dos cangaceiros pegos nesse dia, da Maria Bonita, do Lampião e todo mundo, foram levadas em turnê por cidades brasileiras. Acabava ali a vida dos dois, mas também se iniciava uma lenda brasileira, a lenda do Lampião e da Maria Bonita, que envolvia crime, violência e um amor eterno. O que nos resta dizer é que a Maria foi uma mulher à frente do seu tempo, extremamente destemida e que se recusou a sair do lado do Lampião e do cangaço. A gente tem que mencionar também que a imprensa local da época era muito imprecisa. Houve um obscurecimento, né, da história de vida da Maria, dos outros cangaceiros também, e esse mistério acabou gerando a lenda deles, criando algo maior do que eles eram. Apesar das coisas serem muito cinematográficas de verdade, gerou um mito, né? A literatura de cordel, as novelas, as músicas, tudo isso foi criando uma figura quase como se fosse uma amazona, uma Joana d'Arc do sertão. E também acabou perpetuando uma ideia de que mulheres e homens tinham direitos iguais no cangaço, coisa que não é verdade. A Maria foi pioneira e foi única porque ela era mulher do líder do grupo. Esse mito, essa lenda, né, dessa figura histórica brasileira foi tão grande que virou tema de novela, virou tema de música e virou tema de passarela lá em Nova York. Então era uma coisa internacionalmente conhecida sim. Hoje em dia a gente ainda encontra lojas, roupas, academias, livros, qualquer coisa que a gente quiser a gente consegue encontrar com o nome de Maria Bonita. Então eles se tornaram praticamente um Bonnie and Clyde do sertão brasileiro, a Maria Bonita e o Lampião. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a história da Maria de Déia, uma jovem que morreu aos 28 anos de idade, sem saber que se tornaria uma figura histórica e seria apelidada de Maria Bonita. Se você quiser ver mais detalhes desse caso, inclusive vários outros relatos inacreditáveis e bem pesados, já estejam avisados, é bem pesados, eu recomendo o livro da Adriana Negreiros, que é Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço. É de onde todas as informações desse vídeo
vídeos saíram, e assim, é muito bom se você quiser saber essa história. Agradeço também ao Matheus que me ajudou a montar o roteiro do vídeo de hoje, e se você gostou, não deixa de clicar no gostei. Se ainda não está inscrito, te convido a se inscrever, ativar a notificação para não perder nenhum vídeo, e se quiser, deixa um comentário aqui com alguma outra história que pode entrar aqui no quadro do Roteiros da Vida Real. Eu vejo vocês no próximo episódio.